nós estamos passando por uma fase ímpar, né, digamos assim, a nossa caminhada como seres humanos e pertencentes a esta humanidade, né? Então, acho que isso faz parte. Hoje de manhã estava falando com minhas filhas, né, pelo Telegram, e eu me lembrei de uma coisa, assim, a princípio absurda, né? Assim, quando eu era pequeno e fazia alguma bagunça e minha mãe me botava de castigo, era meia hora sentado sem poder fazer nada. E aquilo para mim era eternidade. Era como se eu estivesse ali há 20 anos sentado no mesmo lugar. De certa forma, acho que a humanidade está de castigo, né? Eu acho que exagerou e o nosso Pai Celeste resolveu dar uma puxada no freio de mão para que a gente possa parar e pensar um pouco, né? E sobre essa parada, a gente, quer dizer, eu vou tentar, né, falar com vocês hoje à noite, peço desculpas, foi um tempo meio curto, né, eu só fiquei sabendo que eu seria o palestrante ontem à tarde, então fiz uma compilação meio rápida, mas eu espero que nos atenda e que nos dê motivação para seguir adiante, para caminhar, porque isso é o que o nosso Pai espera de nós, né? Então vamos lá. Não está mudando a página. Agora foi. Pois é, a gente parece estar vivenciando uma espécie de guerra, uma guerra diferente. O nosso inimigo não pode ser visto a olho nu, ele não aparece na nossa frente, né? Ele atua nas sombras, digamos assim, né? E esse inimigo, ele é muito matreiro, ele usa nós mesmos para contaminarmos uns aos outros, né? E a partir daí ele realiza as suas decorrências, que são o contágio, a doença ou, eventualmente, morte, né? Nós vamos passar rapidamente sobre outras situações semelhantes que a humanidade já superou e vamos ver como é que essas coisas aconteceram. Isso aqui é uma foto da cidade de Roma ontem. Então, vocês imaginem uma cidade como Roma, com as ruas desertas, né, as ruas vazias. E todas as cidades europeias, né, Londres, Paris, Berlim, está tudo igual assim. Né? Minha filha que mora em Berlim me fala de lá. Né? No entanto, é uma guerra diferente. Ela não destrói a infraestrutura, mas ela pode causar, né, a morte física das pessoas. Então, dado o nosso atual estágio de conhecimento, né, que não é até primário como era há séculos atrás, a primeira e a mais eficaz forma de combate é aquilo que se convenciona chamar de distanciamento social, né, ou distanciamento horizontal, tendo em vista a alta capacidade de contágio desse vírus. E até que a gente tenha uma vacina, as previsões são de 18 meses a 2 anos, ou coisa desse tipo, ou o efeito rebanho, que é a imunização natural da população, essa é a principal forma de combate, né, o distanciamento social. Essa é uma foto do Vale do Anhangabaú, na capital, né, em São Paulo, no centro de São Paulo, há um ano atrás, março de 2019. Foi estimado que mais ou menos 15 mil pessoas se reuniram aí nesse dia buscando se inscrever para a vaga de emprego, que agora eu não me lembro se foi dada pela Prefeitura de São Paulo ou pelo Estado. Por que eu estou colocando essa foto? Porque há um ano atrás já era uma situação ruim. E quando a gente pensa em distanciamento social, a gente pensa que esse distanciamento gera efeitos colaterais muito danosos, ou seja, comércio e indústria parcial ou totalmente paralisados, o que vai levar certamente a desemprego e fome, né? E o Brasil, com 40% da mão de obra composta por autônomos, tem um efeito ainda muito mais devastador, né? A pessoa que tem que sair todo dia para tentar comer a comida do dia que ele está vivendo, né, digamos assim. Já passamos por isso antes, como humanidade? Sim, algumas vezes. Eu peguei aqui as principais, né, as mais sérias, né? E a mais, digamos assim, a primeira em termos de
de intensidade teria sido a peste negra ou bubônica, né, que matou aproximadamente 50 milhões de pessoas entre Europa e Ásia no século XIV. Naquele tempo, as pessoas não tinham nem noção do que seria bactéria, do que seria vírus, e a questão da higiene era muito ruim. Era esgoto a céu aberto, as pessoas realmente não tinham higiene e não sabiam, né? Essa foto, essa gravura aí, na verdade, eu achei interessante, que é o seguinte: esse é o traje de proteção que o pessoal bolou na época. Por que esse bico, né? Dá a impressão que é um pássaro, né? Mas não é. Esse bico, eles enchiam com ervas e raízes aromáticas porque eles achavam que a peste se transmitia pelo ar, né? Hoje nós sabemos que era pela pulga do rato infectado, né? E o tratamento, até hoje, né, se ela voltasse, seria com antibióticos. Ou seja, naquele tempo não tinha antibióticos, né? Então matava 60% dos infectados. Estima-se que 1/3 da humanidade morreu nessa época aí, no século XIV. Outra braba que a humanidade passou, a cólera, né? Centenas de milhares de mortos entre 1817 e 1824. Ela já era conhecida, né, há muito tempo, mas a primeira pandemia de cólera aconteceu em 1817, e o vírus ele sofreu diversas mutações, né, e causa ciclos epidêmicos de tempos em tempos. O tratamento à base de antibióticos, que a gente já tem, mas a vacina disponível de baixa eficácia, eu acredito até que por causa dessa mutação que o vírus sofre, né? Outra, tuberculose, braba, né? Quando eu vi o número, eu fiquei impressionado. 1 bilhão de mortos no espaço de um século, e não faz muito tempo, né? Ela é antiga também, sinais dela já foram encontrados em esqueletos há 7.000 anos atrás, e o combate dela foi acelerado em 1882, quando Koch, que era um médico, né, um biologista, agora não me lembro, descobriu a bactéria que causava tuberculose. Também é altamente contagiosa, transmite pelas vias respiratórias e assim em diante. Hoje em dia é facilmente curável com antibióticos e o paciente é curado em até 6 meses. Se eu não me engano, a própria vacina BCG, ela previne contra a tuberculose e agora está se descobrindo que ela previne contra outras doenças também. Inclusive, o coronavírus é uma que os cientistas estão suspeitando que a BCG também proteja. A outra, a varíola. 300 milhões de mortos entre 1896 e 1980. E já existia por mais de 3.000 anos. Até gente graúda, né, como Ramsés II, a Maria II da Inglaterra, o rei Luís XV da França, tiveram varíola, né? Também era transmitido pessoa a pessoa, por vias respiratórias, e foi erradicada graças à vacinação. Essa daí, pelo jeito, não tinha muita variação, conseguiu se erradicar. E a mais recente, a tão falada agora, né, a gripe espanhola, que também é um coronavírus, aconteceu há pouco mais de um século atrás e chegou a matar o presidente do Brasil na época, que era o Rodrigues Alves, também se propagando pelo ar, por gotículas de saliva, por espios e por aí afora. A gente já tem a vacina, né? Mas o vírus também sofre mutações. Se eu não me engano, essa vacina que foi dada agora nos postos de saúde da prefeitura, ela cobre 3 cepas do H1N1, né? Mas também não é algo exatamente que cubra todas as possibilidades do H1N1, que é um coronavírus também. E aqui, com curiosidade, acho que a maioria de vocês já deve ter visto, né? Como era um hospital de campanha do Exército Americano, na época da epidemia, e embaixo os conselhos ao povo da Inspetoria de Higiene aqui do Brasil, né? E vocês, quem conseguir ler, vai ver que é muito parecido com o que está se propondo hoje, que é o tal do distanciamento social. Tudo bem, mas e nós?
Onde é que nós nos encaixamos nessa história? Como lidar com isso que está aí e está querendo bater na nossa porta, né? A sensação de que a vida vai mudar, né, por um bom período de tempo começa a se sedimentar entre nós. E já começa, até como nós estamos aqui presenciando, né, testemunhas oculares e auditivas da história, muda a forma de comunicação. E aí bate essa saudade, né, bate essa, às vezes, uma certa inconformidade, assim, poxa vida, né, a gente podia estar se reunindo, a gente podia estar se encontrando, como era, né, como sempre foi, né? Mas temos também a imaginação que essas medidas para combater o vírus, principalmente uma vacina, são temporárias e que em algum momento a vida voltará ao normal. Talvez não o normal como nós o conhecemos, né? Muitas mudanças podem ser permanentes, porque sistemas sociais, sejam economias como um todo, ou sejam organizações individuais, são difíceis de mudar, porque com o tempo as organizações se tornam estruturas burocráticas e complexas, com muitas rotinas arregadas que são muito difíceis de serem modificadas. As economias geralmente resistem a mudanças radicais, né? Normalmente seguem por um caminho que geralmente é marcado por um pequeno evento ou acidente histórico, mas nos tempos de profunda crise uma janela de oportunidade se abre para mudanças. E às vezes essa janela é propositalmente conduzida para mudar o curso das coisas. Eu estou me lembrando aqui da crise do petróleo, né? Eu não sei se todos eram nascidos, né? Mas em 1979 teve uma crise grande do petróleo, né? Foi um baque financeiro, foi um problema sério, muita gente desempregada e tal, e a economia teve que se adaptar, as empresas tiveram que se adaptar a essa nova realidade provocada pelo choque do petróleo. Outro exemplo é que após o desastre da usina de Fukushima, né, Japão, em 2011, a chanceler Angela Merkel, ela decidiu sem muita dúvida que a Alemanha iria começar a deixar de lado a energia nuclear, ia começar a aplicar, né, ia começar a investir na energia solar, na energia eólica. Então, a última vez que eu fui foi em 2016, e já do avião chegando, a gente já viu um monte daqueles geradores eólicos, né? E quem pegasse um trem e fosse para algum lugar, durante o caminho também via algumas fazendas, talvez nem tão grandes, mas fazendas de energia solar. E olha que a Alemanha não tem sol como tem o Brasil, né? Agora, acontecem também outros casos, né? Mudanças revolucionárias quase que por acidente, como foi o caso da queda do Muro de Berlim. Esse é um exemplo de mudança por acidente. A pesquisa, né, das ciências sociais há muito tempo já percebe que as mudanças sociopolíticas acontecem geralmente de forma repentina. Um sistema social ele permanece estável por um longo período de tempo até ser modificado por um choque externo e iniciar uma nova caminhada, uma nova trajetória. Pode ser que o coronavírus seja esse choque externo que vai redefinir, né, em sua essência, alguma das áreas de nossa vivência cotidiana. Por exemplo, né, a primeira grande área, né, viagens de negócio. Agora que as empresas e outras organizações estão sendo forçadas a interromper ou reduzir, né, praticamente interrompidas, né, as viagens de negócio, elas podem descobrir que essas viagens não são tão essenciais desde que hajam alternativas viáveis, né, alternativas que funcionem. Então, uma chamada como essa que nós estamos fazendo, ou como o Skype, são uma boa alternativa, são mais flexíveis, né? Às vezes a pessoa está à vontade em casa, né? Desliga a câmera e tal, mas está na palestra, está ouvindo a reunião, está participando da reunião. É mais favorável à vida em família, né? Você não tem que se deslocar.
e mais sustentável para o meio ambiente. Isso é uma coisa, em termos de viagem, né, é muito importante. Na aviação, a gente brinca, né, a gente diz o seguinte, um avião que vai fazer um voo de longo curso, né, de long haul, quando ele decola, ele é uma piscina de querosene. O grande peso do avião é o querosene que ele carrega, que vai queimando, né, ao longo da viagem. Isso gera uma poluição danada, inclusive o dióxido de nitrogênio, que é brabo, né, é muito ruim, e a gente vai até ver daqui a pouco efeitos do distanciamento, da quarentena, na emissão de dióxido de nitrogênio na área de Milão, na Itália. Essa palestra hoje está muito italiana, vou pedir desculpa, foi sem querer, mas foi a correria mesmo, tá? E as empresas vão ver também a possibilidade de cortar despesas, né? Porque não são só as viagens de avião, são as hospedagens, né? São as estadias, então tudo isso é despesa. Outra área, trabalho remoto, né? A longo prazo, trabalhar em casa não é considerado bom, porque as pessoas tendem a trabalhar mais tempo. Aquele tempo que elas tinham de transporte, elas já estão em casa, elas já estão ligadas, então elas podem até esticar o seu tempo de trabalho. Isso, na verdade, no fundo, é prejudicial para a pessoa, né? Também tem sua desvantagem para a empresa, porque vai aumentar os custos de coordenação e os custos de controle. E alguns benefícios importantíssimos de estar fisicamente presente são perdidos, como a construção de relacionamentos e como o estabelecimento do espírito de equipe. Eu me aposentei, vai fazer 2 anos, né? O tempo voa, é um negócio impressionante. E a primeira coisa que eu percebi, quando já estava assim na reta final, é que eu pensei, caramba, eu não vou vir mais aqui para o meu trabalho, eu não vou estar em contato com essas pessoas que eu considero como sendo minha família, né? São pessoas que eu tenho contato até hoje, são pessoas que eu adoro, e aquela coisa do todo dia eu sabia que ia deixar de acontecer. Então, depois que eu parei, por uns 6 meses, eu fiquei meio cachorro caído do caminhão de mudança, não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas com o tempo a gente vai se adaptando. As pessoas vão ser forçadas a criar novas rotinas e as empresas vão ter que encontrar maneiras de criar espaços online para os colegas interagirem, né, fora das reuniões de trabalho. O bom relacionamento no local do trabalho é essencial para a inovação, para a resiliência, para o vigor, né, de uma organização. Tem que se ver como é que pode funcionar uma máquina virtual de café, né? Isso existe. Um local onde as pessoas se encontram, conversam, contam histórias pessoais, ficam íntimas, né? O coronavírus pode nos forçar a melhorar esse aspecto do trabalho remoto, criando uma alternativa viável ao trabalho em escritórios. E mudança na indústria, né? Muitos setores industriais já estavam num processo de mudança, né, antes da chegada do vírus. As medidas tomadas para combate do surto, né, o distanciamento, devem acelerar essas mudanças. Então, por exemplo, serviços de streaming, eles ameaçam o modelo comercial, né, estabelecido de criação e distribuição de conteúdo. A Amazon está se tornando um super catalisador para uma ampla variedade de setores, né? Eu não sei se dá para ver, mas nessa foto aí tem um camarada controlando o som e o áudio de uma igreja. Só que ele está fisicamente na igreja, mas ele não precisava estar na igreja, ele podia estar a quilômetros dali, ele podia estar na casa dele, né? Para vocês terem uma ideia como é que a coisa pode funcionar. A economia de ficar em casa, exigida pelo coronavírus, vai acelerar drasticamente a mudança, né, do antigo para o novo, tornando mais importantes as questões sobre concentração de mercado e a possível necessidade de regulamentação. Por quê? Porque quem já está bem estabelecido vai ficar cada vez mais forte.
E quem não está vai ter que lutar muito para conseguir entrar no mercado, porque se quem está bem estabelecido presta um bom serviço, vai ser difícil de tirar ele da posição que ele está. Essa mudança vai vir do lado da oferta e da demanda. Um número crescente de pessoas vai começar a usar esses serviços, desfrutando dele, tornando-se clientes fiéis se forem realmente bons serviços, né? A Amazon, no caso aqui, é um exemplo que dei, né, que foi dado, que é um muito bom prestador. Em outros setores, a mudança também vai ser forte, né, vai ser grande, possivelmente para melhor. O ensino superior sempre foi lento, né, nessa transição, mas agora está sendo obrigado a fornecer módulos online e é talvez não muito provável que as universidades retornem ao status quo anterior. Eu tenho contato até hoje com o meu orientador do mestrado e ele está dando aulas online e até conversamos no outro dia sobre a questão de provas, né? E eu falei para ele, olha, os cursos online que eu fiz, as provas ou eram trabalhos feitos em casa, ou então era prova online mesmo, com tempo de começar e acabar, e você podia fazer a prova múltipla escolha ou dissertativa, tanto faz, mas evidentemente com consulta, porque de repente é ingenuidade a pessoa dizer, vai confiar que a pessoa não vai consultar nenhum material. Isso aí não existe, né? Então, de repente, são até provas mais elaboradas, né, no caso. Esse aqui eu coloquei só com uma curiosidade, né? A mudança, ela ocorre de repente. O coronavírus pode ser um choque externo crucial que vai transformar partes de nossas vidas. E aí eu coloquei a figura do Carl Benz, em 1885, ele é esse que está em primeiro plano na foto. Esse aí provavelmente é o primeiro protótipo de carro com motor a explosão do mundo, né? Foi feito por ele. Na parte de baixo, eu coloquei aqui uma foto de um carro bem atual. Aqui no caso é para deixar o Maurício babando, né? É um Tesla Roadster elétrico e é o suprassumo, né, da tecnologia hoje. Talvez seja o carro mais rápido do mundo comercialmente montado. E embora a gente acredite que essas mudanças que a gente está passando possam ser temporárias, elas também podem, algumas delas pelo menos, se tornarem permanentes. Agora sim, tá bom, tá tudo bem. Como é que a doutrina vê os acontecimentos atuais? O que acontece? Embora não haja danos à infraestrutura, pode ser constatada ou prevista, como já aconteceu no passado, uma grande perda de vidas humanas, né? Isso é algo que a doutrina trata de acordo, né? E a gente vai começar a pesquisar. A espiritualidade nos esclarece no Livro dos Espíritos, na parte 3ª das Leis Morais, capítulo 6, da Lei de Destruição, o seguinte: é lei da natureza a destruição? E a espiritualidade responde: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Evidentemente, como espíritas, a gente sabe que a vida continua. Evidentemente, como seres humanos, a gente não quer perder pessoas que a gente ama, né? Mas a gente tem que manter a nossa fé, a nossa esperança e saber que tudo está nos desígnios divinos, né? Tudo acontece de acordo com os desígnios divinos. Então, isso nos dá forças para seguir adiante. E Kardec continua questionando: por que ao lado dos meios de conservação colocou a natureza os agentes de destruição? É o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. A dificuldade nos faz crescer, o obstáculo nos faz crescer, né? Hoje nós encaramos o coronavírus com muita rapidez, né? O genoma dele, sei lá, com uma semana depois que ele foi detectado, já estava mapeado,
né? As pessoas já estão correndo para fazer vacina, né? Isso no século XIV era impensável, ia morrer gente à beça sem saber por quê, né? Como morreu naquela época sem saber por quê. Será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando físico e moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. Já os flagelos são provas que nos dão ocasião de exercitar a inteligência, demonstrar a paciência e resignação ante a vontade de Deus, e lhe oferecem o ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não o domina o egoísmo. Nessa época eu tenho visto as duas coisas. Graças a Deus eu tenho visto mais amor ao próximo, tenho visto mais abnegação, tenho visto mais desinteresse, mas também tenho visto egoísmo, tenho visto as pessoas que só veem o seu umbigo, né? Mas, graças a Deus, até agora, minoria. É dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. É o caso, né, gente? Nós estamos naquela posição agora de emergência, né? Ou seja, distanciamento. Vamos descobrir a vacina? Vamos. A vacina vai ser eficaz? Talvez sim, pode ser parcialmente eficaz, mas vamos descobrir alguma coisa. Vai haver o efeito rebanho, as pessoas vão ficar imunizadas? Vão. Mas, no momento, a gente tem que abaixar a cabeça para Deus, né? Foi aquela coisa que eu falei para vocês no início. A impressão que eu tenho é que Deus colocou a humanidade de castigo, né? E a gente tem que ficar bonzinho no castigo e tentando entender, tentando aprender. Esses mesmos males, no entanto, muitas vezes o agrava pela sua negligência. Então, tem pessoas que voluntariamente o agravam sendo negligentes, né? E isso é uma coisa difícil, mas é de cada um, né? A cada um segundo as suas obras. E aí Kardec faz os seguintes comentários sobre os flagelos, né? Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, que aqui é o nosso caso, né? Sim, as inundações, as intempéries, fatais às produções da terra. E aí Kardec pergunta, mas o homem não tem encontrado na ciência, na arte, na agricultura, nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir, ou pelo menos atenuar muitos desastres? Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles? Quer dizer, é uma pergunta pertinente, né? Isso aí continua me lembrando, né? São Petersburgo e Veneza. E me lembrei outra coisa também. Eu só não coloquei aqui porque não deu tempo de pesquisar, mas parece que está havendo, por parte de algumas organizações, um movimento para reflorestamento de parte do deserto do Saara. Vocês já imaginaram se essa coisa anda? O deserto do Saara consegue ser reflorestado? Coisa maravilhosa, né? Quem sabe nossos netos, nossos bisnetos, auxiliados pelos efeitos do coronavírus de fazer o ser humano pensar, não vão presenciar isso. Quem sabe se nós mesmos, né, na terceira ou na quarta geração, não vamos presenciar isso. Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que nós estamos tendo a oportunidade de aprender agora, ao vivo e a cores. E aí, mudando, né, para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 6, Kardec nos diz: na verdade, esses sofrimentos dolorosos que assumem a feição de flagelos destruidores fazem parte da programação reencarnatória
representando, em última análise, medidas de reajuste espiritual perante a lei de Deus. São aflições que remontam às ações ocorridas no passado em outras reencarnações. Então, existe uma programação reencarnatória. A coisa não né, como dizia Einstein, Deus não joga dados. Né? Deus não está jogando dados. Então, existe a programação reencarnatória. São sofrimentos dolorosos? São. Nós, como espíritas, temos um conhecimento assim, 1 milímetro maior do que outras seitas. Mas esse conhecimento, quase nada maior, representa muita responsabilidade. E a gente não pode perder isso de vista. A gente sabe, né, a gente tem essa consciência que nós temos um passado e nós vamos realmente quitar os nossos erros do passado. Kardec continua no mesmo capítulo, né? Em virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa tem que ser justa. Então, se Deus é justo, a situação é justa. Então, a gente não tem que se desesperar ou achar que está sofrendo uma injustiça. Não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez. Olha só que bacana, né? Deus não pune pelo bem feito, nem pelo mal não feito. Se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se esse mal não fizemos na presente vida, fizemos em outra. É uma alternativa que ninguém pode fugir, em que a lógica decide aonde está a justiça de Deus, aonde ela se coloca, né? E aí a questão, né? Mas se na economia divina nada se perde, conforme o nosso querido José Herculano Pires no livro Centro Espírita, o que nós já podemos vislumbrar de bom no meio dessa pandemia? E aí eu vou voltar para a minha área querida, né, que é a aviação. A figura do lado esquerdo é a poluição por dióxido de nitrogênio que é causada pelos aviões comerciais na região de Milão em 8 de fevereiro. E a figura da direita, a mesma região, um mês depois, com as medidas de quarentena, com distanciamento social, com restrição à atividade comercial. Olha que maravilha. É como se a natureza estivesse dizendo para a gente: olha, meu chapa, eu não preciso de você não, tá? Eu sigo muito bem sozinha, eu cresço sozinha, eu vivo sozinha, tá? Parece, dá a impressão que é um tapa na cara que a natureza dá na gente, né? No bom sentido, é claro. Continuando. Tem uma cidade na Índia chamada Jalandhar, que fica a mais de 200 quilômetros do Himalaia. O Himalaia ficou visível pela primeira vez em 50 anos, exatamente com essa redução das atividades comerciais do homem. Olha só que loucura, né? Há 50 anos não se via essa imagem por causa da poluição. E aqui, achei muito bonito isso, né? Roma, Praça de Espanha, né? Piazza de Espanha. Por isso que eu falei que tinha muita Itália aqui hoje. A praça vazia de gente com os patinhos tomando banho na fonte. Olha só que bacana, né? Olha só, os patinhos devem estar se perguntando: cadê aquela galera chata que não deixa a gente nadar aqui? Né? Também em Roma, a mãe pata e seus patinhos passeando na rua vazia, né? Ela também devia estar se perguntando: cadê aqueles chatos que não me deixam andar com meus filhos aqui? E numa cidade chamada Sassari, na região da Sardenha, uma família de javalis passeando à noite na rua vazia. É como se a natureza dissesse: meu chapa, a natureza vai muito bem, né? Bom, então, concluindo, né, eu espero que no tempo que me foi estipulado, acho que sim, até mesmo aquilo que entendemos como catástrofes trazem em si aprendizados. Depende de nós a humildade de constatar e entender esses aprendizados, né? A natureza não depende de nós é que dependemos dela, né? E essas
essas fotos recentes aí da poluição, dos bichos andando na rua, ela está dizendo, a natureza está viva, nós não dependemos do ser humano, o ser humano é que depende da gente. E finalizando, uma frase de um dos seres humanos mais inteligentes que já aportaram ao planeta, né? Faz um grupo muito seleto de pessoas inteligentes, e a visão que ele tinha de Deus, que era como ele entendia Deus, como ele entendia que Deus se manifestava, que era como ele acreditava em Deus, que é o Deus de Spinoza, né? Assim, de novo, né? O Einstein, né? Eu só falo nesse cara. Eu estou satisfeito com o mistério da eternidade da vida e com um conhecimento, um sentido da maravilhosa estrutura da existência. A existência tem uma estrutura. Assim como com a humilde tentativa que ele fazia, né, de entender uma mínima parcela da razão que se manifesta a si mesma na natureza. Deus se mostra para nós de uma maneira mínima, de uma maneira muito dissimulada, de uma maneira muito sutil na natureza. E a gente não presta atenção a isso. Meus queridos, é uma saudade muito grande. Eu queria até violar aqui as minhas tendências introspectivas e mandar um grande beijo a todos vocês e dizer que realmente essa saudade é que está sendo o pior dessa quarentena, desse distanciamento social, que faz parte da nossa caminhada, que faz parte daquilo que nós temos que viver, daquilo que nós temos que aprender com isso, tá? Muito obrigado, um grande beijo a todos.